Vamos rever a história mais uma vez? Nós vamos começar hoje falando de outro programa, porque ainda repercute o episódio que nós gravamos na Praça Zumbi dos Palmares. Nossa amiga Márcia Carvalho de Souza percebeu que eu me enganei quando falei na idade do mestre Diolésio. Na verdade, a Márcia está certa. Mestre Diolésio morreu muito novo, com 56 anos. Obrigada, Márcia. E continue, por favor, a enviar tudo que você encontrar. Sejam mais sugestões ou mesmo alguma falha como essa. Hoje nós vamos falar sobre a água. No dia 22 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. Para tratar de um assunto tão sério como esse, vamos contar a vocês como é que Três Rios chegou a esta privilegiada posição no quesito água. No princípio do século XIX, o povoado de Entre Rios ainda nem era considerado distrito. Isto só aconteceu em 1890. Em 1858, começaram a construir chafarizes para que a população conseguisse água para casa e as mulheres pudessem levar suas tinas e bacias para lavar a roupa. Esses chafarizes ficavam em locais onde havia nascentes de água boa. Construíam uma espécie de casinha ou torre, um laguinho no centro e colocavam um cano, uma torneira. E assim eram os chafarizes de Entre Rios. Existiam 8 chafarizes no nosso distrito. E hoje, conforme nós vimos no livro A História de Três Rios e Seus Vultos Importantes, do Dr. Marciano Bonifácio Pinto Filho, nós vamos localizar um a um dos chafarizes de Entre Rios para vocês. O primeiro chafariz ficava no caminho, junto do muro da loja maçônica 25 de março. O segundo, no local onde hoje existe o posto de saúde. Ali era um charco, um terreno alagadiço que depois foi aterrado para a construção do posto. O terceiro chafariz, na subida da Rua Maestro Costa Barros, acima da ala nova do hospital. Esse chafariz foi construído em julho de 1928. Esta rua, desde a esquina do edifício Plaza Center até lá no alto, depois do hospital, tinha o nome de Gomes Porto, passando a ser Rua Maestro Costa Barros, a partir da linha do trem, no dia 17 de 11 de 55, pela lei número 183. E o quarto chafariz? Ficava junto daquela árvore grande, ao lado da Casa de Cultura. Havia um cano que jorrava água para dentro de uma grande bacia e este era o maior de todos. Nesse local também era um brejo. E como a nascente era mais caudalosa, este era o maior de todos os chafarizes. Aliás, aquela árvore grande que existe do lado da Casa de Cultura foi doada em novembro de 1928 pelo senhor Jerônimo Pereira Gomes. E quem plantou foi o grupo de escoteiros mirins de Entre Rios. O nome daquela árvore é Ficus Benjamin. Naquele dia, no dia da inauguração, no dia em que foi plantada a árvore, até a banda 1º de maio veio tocar em comemoração ao evento. O quinto chafariz de Entre Rios ficava na entrada do cemitério, ao lado esquerdo, e servia para as pessoas lavarem os pés e as mãos quando saíssem de lá, do Campo Santo. Era o menor e ninguém gostava de pegar aquela água para levar para casa. Água do cemitério, né? O sexto chafariz ficava no local onde depois construíram o Jardim das Águas. Hoje é a delegacia de polícia. Ele era bonito, em forma de pirâmide e tinha um cano em cada lado da pirâmide. O sétimo chafariz era o mais bonito e ficava aqui, do lado esquerdo da Capela Nossa Senhora da Conceição, que existe ao lado do hospital.
Era todo em ferro, desenhado com uma pinha ricamente entalhada. Tinha 2 canos desenhados, cada um com a figura de um cavalo marinho, acompanhando a curvatura dos canos. Esses canos eram de bronze ou de latão, não se sabe ao certo. Ele era cheio de arabescos feitos em metal. O Dr. Marciano diz no livro que existia em dúvida um 8º chafariz, que seria o do Curral das Éguas, da Estrada União Indústria. Este servia para os animais, que eles ficavam ali no Curral das Éguas, e ali era uma estação de mudas da Estrada União Indústria. Diziam que talvez tenha existido esse último chafariz sob a árvore grande que ainda está lá na Praça da Autonomia. Dr. Marciano, nós descobrimos que realmente existiu este 8º chafariz, porque nós encontramos notícias dele em março de 1918 e antes até no jornal O Paraibano, de 19 de abril de 1871. Então, contamos para vocês onde ficavam os 8 chafarizes de Entre Rios quando não havia água encanada. O problema da água era tão complicado, era tão difícil, que a Central do Brasil encontrou uma solução, pelo menos para os trens que eram a vapor e que precisavam de água para suas caldeiras. O depósito da Central ainda não existia. As oficinas eram mais ou menos onde hoje funciona a creche Amigos do Caminho, sabe, ali junto da linha do trem? As oficinas precisavam de água para alimentar as máquinas dos trens, porque essas máquinas eram a vapor. A Casa de Caridade, então, permitiu que a Central do Brasil construísse, lá onde hoje existe o bairro da Caixa d'Água, uma grande caixa d'água, que era como se fosse uma cisterna de mais ou menos 10 por 10 metros. Essa caixa d'água recebia a água do córrego Puris. Ela foi construída lá porque o bairro tem a altitude necessária para que eles instalassem os canos grossos que vinham desde esta cisterna até as oficinas. E é por causa dessa espécie de cisterna que o bairro tomou o nome de Caixa d'Água.